Galera, o tão esperado filme do 007, o novo filme 007, no Bond 25, vai ser lançado em abril do ano que vem. E já não é a primeira vez que vem polêmica por aí. Essa semana chegou com uma bomba. Simplesmente a licença de 007 vai ser dada a uma mulher negra. Vale fazer isso? Se segura aí que a treta é forte, hein? Ei, Nerd Trunks, Peter aqui. Galera, eu não sei o que tá acontecendo com esse mundo, mas a cada semana é uma treta nova no universo do entretenimento, né? Dos filmes em geral. Só nas últimas semanas a gente teve discussões pesadas sobre a aparência de personagem. Ariel Negra, o Sonic voltando a ter aquele visual clássico depois de tanta rejeição. O Mushu, que é o dragão da Mulan, que foi transformado em Fênix, foi feito para agradar os chineses e desagradou o resto do mundo. E esse tipo de notícia que tem surgido já é o suficiente para geral se posicionar sobre o assunto. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, galera, de verdade. E muita coisa mudando. E eis que surge a maravilhosa Lashana Lynch como motivo de surto geral. Por quê? Porque agora ela tá no novo filme do James Bond. E vai ser a nova portadora do codinome 007. O quê? Pois é, galera, eu tô falando sério. Isso é demais pro meu coração, né? Na boa. Quando eu vi a notícia, eu fiquei assim, tipo, sem palavras. Como assim, cara? De acordo com o que foi anunciado, o James Bond, que ainda é o Daniel Craig nesse filme, tá se aposentando. E aí o codinome 007 é que vai ser transferido pra uma nova agente. Mas, galera, na boa, peraí. Qual a real necessidade disso? Vocês lembram que até recentemente eu comentei em outro vídeo aqui do canal sobre a alteração da Pequena Sereia? Eu falei sobre essa questão de treta racial, que, por exemplo, envolveu lá o Idris Elba, o Heimdall. Pra quem não tá ligado, ele tinha sido chamado pra interpretar o novo 007. E nessa ocasião, a repercussão foi gigantesca com os fãs, né? Muitos fãs que questionaram a escolha. Foi tão mal recebido que ele mesmo resolveu cair fora. Ele não quis ser um novo 007 por conta dessa treta. Ele recusou o papel pra não render essa discussão negativa sobre ele. Pô, galera, o cara tem total direito disso aí. Parece então que depois dessa, a produção resolveu, sei lá, se vingar dos reacionários que não curtiram a proposta de ter o Idris Elba no papel 007. Eu, pessoalmente, acho que seria tipo uma interpretação muito maneira. E que foi uma pena ele ter tirado o time de campo, sério. Eu acho o cara muito badass. Eu acho que seria um novo 07, uma proposta totalmente diferente, muito bacana. Eu fiquei até, pô, cara, que pena. Daí, depois de todo esse escândalo, a produção convida a roteirista Phoebe Waller-Bridge pra dar um tapa no roteiro. E por que exatamente ela? Porque ela é, assim, digamos, ativa em movimentos feministas. E isso deu em quê? Exatamente, jovem mancebo, 007 agora vai ser uma mulher negra. Por quê? Porque sim. Pra mim isso soa como, não gostou do homem negro? Agora vai ter que engolir uma mulher negra pra aprender o que é bom. Revanchismo com os fãs. Eu não tô aqui questionando a competência da atriz. Jamais. A Lashana Lynch é excelente. Ela arrasou como Maria Rambeau lá em Capitã Marvel. Ela é bonita, ela é uma atriz com consistência, né, pra um papel desse aí, um papel grande como esse. Mas forçar essa alteração extrema no roteiro e na personagem, pra mim é desnecessário. É ser panfletário acima do profissionalismo, entendeu? Além disso, nesse compilado de novidades aí politicamente corretas no filme, tem se falado ainda no filme das famosas Bond Girls. Ou seja, tudo que você pensa sobre 007 simplesmente não vai ter mais. Sai de cena tudo que foi construído pra esse personagem. Vai simplesmente virar outra coisa. Tudo que foi criado pelo Ian Fleming em 1963 vai por água abaixo. São mais 56 anos de história. 25º filme vindo por aí. Pra quê? Pra birra de ativista, né, chegar e bagunçar tudo. Eu tenho certeza que existem dezenas de maneiras diferentes de se fazer a mesma coisa. Não precisava, chegar a isso, não precisava chegar tanto. E galera, se a intenção é evidenciar as mulheres, na boa, tem muita maneira inteligente de se fazer isso. Tem muita maneira inteligente, galera. Pegar um personagem essencialmente masculino, garanhão como James Bond, e substituir ele assim, é uma troca com um fim em si mesma. Não tem profundidade, não tem uma justificativa convincente no universo do 007. Veja bem, galera, existem coisas que cabem uma mudança de gênero. Outras não. Doctor Who, por exemplo, né? A série também tem 56 anos. E o personagem título sofreu várias regenerações aí, assumindo outros corpos e novos traços de personalidade, mantendo ainda a essência do Doctor Who. Na temporada mais recente, né, o Doctor se regenerou no corpo de uma mulher. Mas isso é uma coisa que todo mundo sabia que poderia acontecer a qualquer momento. Porque senhores do tempo regeneram em novos corpos e podem, inclusive, mudar de sexo. Ok, e na real tá muito maneiro, né? Isso cabe em muitos outros exemplos onde existem universos paralelos. A galera das histórias em quadrinhos tá acostumada até a lidar com esse tipo de proposta. Por exemplo, lembrei de uma saga na DC, uma saga antiga, por sinal, Camelot 3000, Camelot 3000, onde os Cavaleiros da Távola Redonda, eles ressuscitaram, só que, por exemplo, o Lancelot, que era o maior garanhão de todos, voltou no corpo de uma mulher. Eu achei aquilo muito irado. Então, sim, existe meios de você fazer esse tipo de coisa. Mas aí é outra coisa. Existe todo um contexto adaptado para dar um suporte a essas mudanças do que era tradicional.
final. E aí sim se altera toda a realidade e a natureza das circunstâncias. E é disso que eu tô falando quando eu não gosto que deem a licença 007 para uma mulher, porque simplesmente por dar a uma mulher. A licença 007 é quase uma instituição, é diretamente ligada ao James Bond. Não dá pra separar uma coisa da outra, sacou, galera? O James Bond é o único agente 007. E mais, o personagem nem tem que se aposentar na real. Esse tipo de personagem não envelhece, pode ver pra sempre as histórias dele. Pô, galera, na boa, você vai pra um filme do James Bond pra ver ele velho? Não tem necessidade nenhuma. A gente sabe que aquele personagem é eterno. Sabe o que vai acontecer? A mesma coisa que Caça-Fantasmas, que começou a franquia em 84 com um time muito maneiro, pô, personagens muito casca-grossa, muito emblemáticos, né? Aí em 2016 resgatam a saga com um time feminino. Pra quê? Pra ser feminino. Só isso, a resposta é essa. Tem que botar as mulheres lá. Não tem um argumento além disso, não tem... Me explica você, por quê? Por que pegar os caça-fantasmas e transformar em mulher? Você não vai conseguir explicar. Eu concordo que é bacana ter mulheres na liderança, heroínas, tudo mais. Com certeza eu concordo. Mas assim, a qualquer custo, não vai colar. Existem outras maneiras, né, da valorização feminina no mundo do entretenimento. É minha opinião. E desse jeito mal feito aí, só vai fazer criar briga com os fãs, cara. Quem é fã de... Cara, 56 anos, galera. Quem é fã de carteirinha do 007, você acha que vai concordar com isso? Vai curtir? Eu vou repetir. Eu não tenho nada contra a Lashana Lynch. Nada. Eu tenho contra essa necessidade quase doentia, né, cara, de militância. Será que falta criatividade para novas histórias, novas heroínas, deusas, vilãs, guerreiras... sei lá, protagonistas? Mexer no 007 é ter um discurso politicamente correto em cima de uma obra de arte que tem toda uma forma, todo um conteúdo consolidado. Mesmo que a intenção seja boa, a ação empobrece a obra. Empobrece até a legitimidade da proposta e tudo mais. Fim de papo. Agora, de coração, juro, de coração, eu torço muito pra que isso dê certo. Torço muito pra que isso dê certo. Eu tô falando como, por exemplo, um investidor. Eu, como investidor, não investiria meu dinheiro nisso. Eu acho isso, cara, um tiro no pé, é perigoso, visto tudo que já aconteceu no histórico de outros filmes, como aconteceu com os Caça-Fantasmas. Foi um fracasso de bilheteria, foi uma onda de ataques nas redes sociais que eu sou totalmente contra fazer isso com as atrizes que fizeram um filme que não tem nada a ver. Então assim, pra que gerar isso, cara? Faz a coisa suave, cria novos personagens, né? Deixa a coisa entrar por osmose, fazer uma coisa bacana, não forçar. Mas e você, galera? Você tem uma opinião sobre isso? Vale a pena apostar nesse tipo de mudança? Ah, e não se esquece também de deixar o seu joinha. Clica aí embaixo no joinha pra fortalecer esse vídeo e não esquece, se inscreve no canal. Sem a sua inscrição, nada disso acontece. Vou estar lendo os comentários todos, galera. Obrigado de coração, tamo junto sempre. Até a próxima, galera. Fui!